O add-in fica disponível no Excel, para quem nunca utilizou, fica aqui uma nova vinheta, aqui em cima, onde temos um conjunto de ferramentas onde podemos aceder ao nosso modelo Power Pivot e depois criar medidas, criar pivot tables, a link tables, settings especiais, portanto tudo isto é possível aqui da Power Pivot, do add-in ou da tool per si. Eu já vou passar à demo, deixem-me antes passar aqui mais alguns dados relativamente à Power Pivot. Uma facilidade enorme na extração e acesso a informação diversa, com wizards e que nos permitem filtrar e escolher exatamente os dados que queremos trazer para dentro da Power Pivot. É importante nunca nos esquecermos que estamos a falar de uma camada intermédia que vai ter dados, portanto convém trazermos só aquilo que é necessário. Os dados vão estar agregados, vão estar comprimidos, vão estar disponíveis de uma forma muito interessante mesmo. Eu já trabalhei com máquinas com pouquíssima performance e continua a funcionar bastante bem a Power Pivot, mesmo juntando fontes de dados diversas, porque os dados são trazidos para este layer intermédio da Power Pivot e são aí trabalhados. Agora, convém logo trazer apenas aquilo que é necessário. Quando precisamos, podemos fazer o refrescamento desta camada intermédia, trazendo novamente os dados, trazendo os updates para esta camada intermédia e refrescando todo o nosso modelo, todo o nosso cubo tabular, todo o nosso modelo tabular que está aqui nesta camada intermédia. Inclusive podemos ter folhas de cálculo trazidas para dentro, folhas de cálculo do próprio livro da Excel com que estamos a trabalhar, para dentro da Power Pivot e juntá-las a todos os restantes dados que estão aí disponíveis. Ok, deixem-me então mostrar-vos em funcionamento. Eu vou abrir aqui o Excel e vou criar aqui num instante um livro com Power Pivot desde o início, desde a raiz. Vão ver a rapidez com que eu crio aqui um modelo de dados com o Power Pivot e crio aqui a Self-Service BI. Eu estou no Excel, eu já tenho aqui a Power Pivot, vou abrir a aplicação da Power Pivot, a janela da Power Pivot. O Excel vai-me então abrir uma janela nova onde eu posso chegar aqui a fontes de dados distintas, diversas. Eu vou começar por trabalhar aqui com um SQL Server. Vou-me ligar aqui à instância local. Tenho aqui uma base de dados que é a Tailspin Toys. E agora, esta fase é interessante, que eu posso então escolher o que é que eu quero, devo escolher com certo cuidado. Deixem-me trazer aqui a Product, deixem-me trazer aqui a State, deixem-me trazer também uma tabela de factos e uma tabela de datas. Vou já aqui mudar algumas coisas para ser mais rápido a sua utilização. Vou filtrar aqui as datas. Vou ver se tem aqui tudo que eu quero. Para ter uma dimensão de datas é muito importante nestes modelos de BI, seja multidimensional, seja o tabular, ter uma tabela de datas, de dimensão de datas criada da tabular é mais importante ainda, é igualmente importante como no multidimensional. Eu tenho que ter aqui um campo do tipo date com todas as datas entre dois intervalos, que é o que está aqui. Posso aqui também filtrar logo e dizer que apenas queria algumas datas, não é o que se passa neste caso vou trazer todas. Esta tabela vai ficar assim. A Product, vou-lhe chamar apenas Product. Deixa-me ver o que é que eu tenho cá dentro. Tenho aqui o produto, tenho aqui qualquer coisa como o SKU, tenho o Product Name, eu não quero isto, quero a categoria. Então, quero a categoria, quero o grupo, o kit type pode ser o número de canais, estamos a falar de RCs, de aviões telecomandados, tenho comandos com canais. Não quero este campo também, não me interessa. Retail Price, para este pequeno modelo não me interessa trazer nada disto. O que é interessante é que eu posso depois vir cá e buscar outras colunas. Suponham que eu depois quero o Retail Price, eu já o venho cá buscar.
Outra coisa interessante, tenho aqui uma fotografia para cada um deles, vou dizer que quero trazê-la. Vou ainda buscar aqui o state e os sales e vou filtrar aqui a tabela de sales, deixem-me ver, quero pelo menos ver o que é que está cá dentro. Tenho uma data, tenho um state ID, boa, tenho um product ID, tenho mais um conjunto de coisas, isto aqui é a quantidade, o revenue e o profitability, está bem, podem ser, ficam estes. E vou dizer que sim senhor, quero importar estas 4 tabelas. Ok, tenho os meus dados dentro deste modelo e tenho aqui as 4 tabelas. Tenho aqui as 4 tabelas e se eu mudar aqui para a view de diagrama, vou ver as tabelas e se elas tiverem as relações devidas dentro da base de dados criadas, o Power Pivot automaticamente identifica-me aqui a relação entre cada uma delas. Neste caso, podem ver, é entre datas, neste caso é entre State ID e State ID e neste caso é entre Product. Agora, nesta fase convém trabalhar aqui um bocadinho este modelo que eu aqui tenho. Se temos poucas tabelas, como é o caso, neste caso o state, eu gostava de agrupar o state, posso clicar aqui e fazer go to, ele vai diretamente para esta tabela. Eu tenho aqui um state name, mas gostava de agrupar isto por região. Suponham vocês que a região está num outro sítio qualquer, está num fecheiro de texto, está numa base de dados diferente da nossa. Eu aqui tenho, peço desculpa, tenho aqui from other data sources, tenho aqui um conjunto de fontes de dados, Oracle, Teradata, Sybase, Informix, e existem conectores OLEDB, ODBC e conectores já feitos para outras fontes de dados. É uma questão de fazer uma pesquisa na net e provavelmente vamos encontrar para a fonte de dados que precisamos. Para feeds de informação, para Excel files, para text files, para marketplace, feeds, como estava a dizer, e um pouco de tudo. E neste caso eu vou-me ligar aqui ao Access, que eu tenho aqui que eu lá tenho aqui uma base de dados. E quer eu esteja a trabalhar com o Access, quer esteja a trabalhar com o Oracle, quer esteja a trabalhar com outra fonte de dados, eu posso construir aqui uma query, neste caso, ou então passo logo para o ecrã que vocês já viram anteriormente e, neste caso, a fonte de dados é o Excel, mas a forma de trabalhar é idêntica, está num SQL Server, portanto, eu posso ir aqui e dizer que não quero estes dados todos, quero outros, por aí fora. Já tenho também as regions. Como é óbvio, as regiões não estão ligadas, mas eu tenho aqui estes dois campos, permite criar aqui esta região. Agora, por exemplo, na tabela Product, esqueci-me de qualquer coisa. Vamos aqui à tabela Product e eu vou adicionar aqui mais um campo que me esqueci na altura. Posso sempre voltar aqui na parte aqui do Design, Table Properties, e ele vai-me dar outra vez o ecrã onde estão as colunas e o filtro que eu fiz inicialmente. E eu digo, agora também quero trazer o Retail Price, por exemplo. Ok? Save. E cá está. Adicionar não é problemático, retirar colunas é mais problemático, principalmente se tivermos métricas baseadas nessas colunas que já estão cá. O meu modelo pode ficar um pouco inconsistente. Ou ficará. Precisamos depois fazer correções devidas de acordo com as colunas que tiramos. Adicionar não é um problema. Posso também, nesta fase, será interessante começar a decidir que nomes é que eu quero que fiquem, que nomes é que eu quero alterar. Eu vou olhar aqui para o meu diagrama. Aqui a nível de datas, eu quero começar por dizer algo muito importante, que é esta tabela que aqui está, é uma tabela que é a dimensão datas. Para ele me possibilitar fazer isto, eu tenho que ter aqui uma coluna do tipo DateTime, que neste caso é
esta. Ok? Portanto, esta será a coluna responsável, a coluna date dentro desta tabela. Mudar aqui os nomes das tabelas também será importante. Eu já os mudei quando importei. Não vou fazer mais nenhuma alteração. Já marquei esta como sendo a coluna, a tabela de datas. E agora vou criar aqui algumas hierarquias. A nível de datas, quero criar aqui uma hierarquia com o ano, o quarter e o month. E eu vou criar uma hierarquia, é fácil, create hierarchy, e ele tenta, de acordo com a cardinalidade de dados diferentes que tem em cada uma das colunas, tenta logo construir a hierarquia com a ordem correta. Neste caso conseguiu, ano, quarto, mês, e eu vou dizer que não quero mostrar para as Client Tools. Isto é muito importante para não confundir depois os clientes deste Power BI, Self-Service BI, não confundir com dados excessivos. Portanto, só quero aqui a hierarquia. A nível de Sales, já lá vamos. A nível de State, eu quero criar aqui uma hierarquia também com o estado e a região. Mas tem aqui um pequeno problema, é que a região vem aqui de outro sítio qualquer. Está aqui nesta outra tabela. E eu só consigo criar hierarquias com dados que estão dentro da própria tabela. Ótimo. Vamos aqui dizer que para a tabela State, eu quero ir buscar o related region name. Portanto, estou a dizer que quero, e ele sabe identificar quais são as ligações que tem no diagrama de ligações. Estou a dizer que quero ir buscar para cada uma das linhas a respectiva region name na tabela region. E agora, se voltar aqui ao diagrama, já tenho aqui disponível. Já agora, uma coisa importante é mudar aqui o nome a isto e dizer-lhe que é o region name. Ok? E vou dizer que também quero criar uma hierarquia com estes dois. Vou-lhe chamar regions. Vou dizer que todas as restantes colunas são para esconder das Client Tools. Vou esconder também aqui esta tabela. E aqui a nível de Product, quero também criar aqui uma Product Name e um Product Category, uma hierarquia com estas duas. Product. E vou dizer que aqui o primeiro nível vai se chamar Category. E que o segundo nível se vai chamar Name. Vou dizer que não quero mostrar mais nenhuma coluna, exceto a foto. Hide from Client Tools. E pronto, está a ficar com um aspecto interessante. Neste momento os Client Tools só iriam ver esta hierarquia, esta coluna e pouco mais. Eu quero trabalhar agora a tabela de factos. A tabela de factos, vamos a ela. E na tabela de factos eu tenho aqui o Revenue. E tenho um Profitability. Eu quero criar aqui uma coluna com o custo. Deixem-me lá ver se eu consigo chegar aqui à fórmula. Portanto, o que eu quero fazer é este a dividir por 1 mais este. Certo, este às vezes não é muito interessante para vermos alguns dados mais diferentes. Neste caso estão a aparecer aqui os valores todos iguais. Eu queria já aqui uma coluna que lhe chamei custo. Portanto, isto que aqui está é DAX. Eu pessoalmente prefiro sempre pôr o nome completo das colunas com o respectivo tabela atrás. Claro que se mudar desta forma ele não gosta. E aqui a mesma coisa, Sales Profitability, ok? E tenho aqui uma nova tabela que é a tabela de custo. E posso no final, a nível de DAX, posso criar a nível de linhas e posso também criar aqui medidas, que é completamente arbitrário o sítio onde eu escrevo aqui, não tem nada a ver com a coluna respectiva em cima. Eu vou criar aqui uma nova medida que lhe vou chamar Total Revenue